Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Espero que você esteja bem, estudando bastante, se dedicando, porque o nosso canal aqui é dedicado a falar sobre radiestesia, geobiologia, radiônica, práticas naturais de um modo geral. E eu tenho como meta sempre trazer conteúdo que estão, sabe, bem avançado para você que quer se tornar um radiestesista de alta performance. Se você já participa dos nossos cursos de treinamento, certamente você já é um profissional de elite, não tenha dúvida disso. Ou está a caminho de. Então, estar a caminho de é a razão de eu contar, de eu contar essa história para vocês hoje. Logo pela manhã, estava dando uma olhadinha nas minhas mensagens, recebi uma mensagem bem interessante de uma dúvida que um dos nossos alunos me apresentou, e eu fico muito atento a isso, né? Por uma razão, antes de eu contar essa história. Toda vez que um dos nossos alunos coloca uma dúvida, coloca uma questão, e essa questão ela está em desacordo com tudo aquilo que eu venho falando, com tudo aquilo que eu venho explicando e ensinando nas nossas plataformas, eu tenho o cuidado, inicialmente vim aqui fazer um vídeo e deixar isso bem esclarecido para todo mundo, né? E segundo, dar uma olhada naquilo que a gente vem fazendo em termos de ensino à distância. O ensino à distância é um grande desafio para nós. Então tá, dito isso, aconteceu, a mensagem que veio foi a seguinte: Flávio, olha, você pode dar uma olhada para mim, me explicar o que é que aconteceu? Eu peguei um testemunho, me mostrou lá o testemunho, como fez a valorização, a cerimônia, utilizando o decágono, a cerimônia usando o decágono, fez direitinho. Porque o decágono é uma cerimônia, que não acontece nada ali que não seja uma cerimônia. Eu já expliquei isso aqui num outro momento. Aí ele colocou o testemunho no biômetro, a pessoa está hospitalizada, e ele começou a fazer a medição do índice de vitalidade dessa pessoa. O índice de vitalidade determina a condição vibratória daquela pessoa. O índice, a gente define esse comprimento de onda, essa vibração, como um estado de vitalidade, ou o ambiente onde esta pessoa está imerso. Tá? Nesse caso, esse paciente está na UTI. E ele chegou, me falou, Flávio, puxa vida, quando eu peguei o paciente, veio essa informação, eu medi 2.000 angstrom. E agora, já está 2 dias lá na UTI, fazendo o tratamento, e agora subiu para 4.000 angstrom. O que você pode me dizer com relação a isso? Eu vou te dar essa primeira resposta, porque depois teve uma continuidade sobre isso a respeito de biocompatibilidade, que é a razão dessa nossa fala aqui hoje. Eu falei, primeiro, você mediu errado. Nenhum indivíduo num estado, por pior que ele esteja, por mais detonado que ele esteja, 2.000 angstrom não é uma medida. É de 4.000, o limite é 4.000, 4.500 até 7.000. A condição vivente existencial está entre essas duas coisas. O que tiver fora disso aí não tem nada a ver com a condição humana. Absolutamente não. Então esse foi o primeiro contato. 2.000 angstrom, cara, isso é radiação atômica. Então esse indivíduo se transformou num material radioativo. Sabe Deus o que aconteceu com esse indivíduo? Ele se tornou um homem atômico e vibra no padrão frequencial do césio 137, do urânio, do polônio, essas coisas malucas. Então, olhar para o resultado que você está obtendo no biômetro, bom, espera aí, isso aqui que eu estou medindo está certo? Será que está correto? Então, a primeira coisa, mediu errado. Volta e começa a medir de novo. A segunda coisa, ele fez uma medição da seguinte, utilizando agora a escala de biocompatibilidade. A escala de biocompatibilidade,
ela foi criada inicialmente. Eu sempre gosto de contar essa história, porque nós estávamos num ambiente de análise de compatibilidade de pessoas dentro de um ambiente, e nós percebemos que alguns fatores inerentes àquele ambiente, era um projeto arquitetônico, e que uma das pessoas que usufruiria daquela casa, moraria naquela casa, estava incompatível com aquela casa, e certamente aquela pessoa, se ele continuasse naquela casa, com aquela relação afetiva, continuasse com aquela relação afetiva dentro daquela casa, eles iam se separar, porque a casa não é para ele, ele ia embora de casa. A casa era hostil para ele. Então, e foi a partir daí que nós começamos a discutir essa questão da biocompatibilidade. Então, a biocompatibilidade determina, em níveis percentuais, quanto o indivíduo, vamos colocar inicialmente o indivíduo, quanto o indivíduo está compatível com o ambiente onde ele vive, com o tratamento que ele está fazendo, o tipo de tratamento que ele está fazendo, com a medicação que está sendo utilizada para ele, se ele estiver fazendo um tratamento nutricional, se aqueles nutrientes que ele está assimilando, aquele alimento, é compatível com ele, e assim por diante. Então, eu vou comparar um indivíduo com um processo ou com algumas coisas, né, com alguns elementos. E cada um disso aí vai sendo ponderado. Quando é que eu consigo fazer essa medição de forma cada vez mais precisa? Primeira coisa, não tem que fazer pergunta nenhuma. Tá? Não existe essa possibilidade. Radiestesista que faz pergunta para pêndulo ou para gráfico não sabe o que está fazendo. É o gurizinho de quinta série que ainda estuda a tabuada no lápisinho. Aquele lápis, sabe aquele lápis com tabuada? Está ali ainda, na tabuadinha, naquele rame-rame. Não tem muito pouca noção do que está fazendo, ou nenhuma. Bom, então a pergunta, ou a questão que estava sendo levantada utilizando o mecanismo de biocompatibilidade foi o seguinte. Eu vou desenhar para você aqui o que foi. Quando eu vou desenhar, eu quero que você fique atento. Ele pegou o testemunho do indivíduo, colocou de um lado da régua, e depois ele colocou o hospital do outro lado da régua. E aí ele achou que tinha que fazer uma pergunta. A partir do momento que ele colocou essas duas condições, o indivíduo e o hospital, o que vem à mente, independente de qualquer pergunta, se aquele ambiente para o tratamento daquele quadro, daquele indivíduo, está compatível. E aí ele vai verificar. É um hospital de ponta, o tratamento é de ponta, os médicos são médicos altamente performados, enfim, uma série de coisas vai indicar um índice de biocompatibilidade muito próximo de 90%, 90%, 95%. Considerando uma possibilidade no outro extremo, aquele indivíduo está internado em um hospital, ele está internado no hospital com uma doença de alta complexidade, com problema infeccioso, com infecção generalizada, enfim, mas ele está num hospital com muito poucos recursos, uma equipe clínica limitada, os recursos de intervenção são poucos, né? Então, qual é a condição você não precisa nem fazer pergunta. Qual é a condição de biocompatibilidade entre aquele indivíduo e o ambiente onde ele está? Os níveis são mais baixos, são níveis menores, são níveis onde a possibilidade dele ficar bom é menor. Ele pode ficar bom? Claro que pode. Ele pode ter, com muito poucos recursos, ele pode ter bons resultados de tratamento? É possível que sim. Tá? Então, caso seja o contrário, os índices biométricos, os índices de biocompatibilidade estarão muito baixos. Entretanto, se ele está com uma doença de alta complexidade,
estando muito embora num local com muito poucos recursos, se aqueles poucos recursos forem suficientes para o tratamento daquela doença de alta complexidade, é possível? É possível. Então você vai perceber que a biocompatibilidade vai dar muito alta. E o oposto também é verdadeiro. Às vezes você está com uma doença de altíssima complexidade dentro de um ambiente de alta performance, com muitos recursos, tá? Aqueles recursos, aquela intervenção, aquele tratamento, aquela medicação está incompatível com o quadro daquele indivíduo. E aí você vai perceber que mesmo sendo alta complexidade em um ambiente de alta performance, pode haver a incompatibilidade ou níveis de biocompatibilidade muito baixos. Então, e qual foi a pergunta? Aí matou a pau. Que não tem que fazer pergunta. Tá? E eu só estou fazendo esse vídeo aqui porque ele me autorizou a fazer esse vídeo. Tá? Eu falei para ele, não tem que fazer pergunta. Não existe a possibilidade de você fazer qualquer tipo de pergunta. E eu estou tomando a liberdade de contar, de falar, verbalizar a pergunta, porque foi o que ele fez e está errado, está incompatível, está inadequado. Se existe, ele colocou o indivíduo e o hospital. Se ele vai sair do hospital, qual é a possibilidade dele sair desse hospital o mais rápido possível? E ele obteve um índice elevado para isso. Tá, mas ele vai sair desse hospital como? Como é que ele vai sair desse hospital? Ele pode sair bem? Pode sair bem. Pode sair com sequela? Pode sair com sequela. Ou pode sair no saco preto com zíper. Existem todas essas possibilidades. Então, é o primeiro que não tinha que fazer pergunta. E segundo, que essa pergunta não se refere à questão de biocompatibilidade. Beleza? E aí eu fiz a seguinte colocação. Você quer fazer uma análise de biocompatibilidade para este caso? Primeira coisa, você tem noção a respeito de clínica médica? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para você. Você tem noção sobre clínica médica? Se a resposta for sim, então você vai olhar para o quadro clínico desse indivíduo e vai fazer uma análise vibracional dessa condição. E depois você vai pegar o prontuário desse paciente e pede para alguém te mandar uma cópia do prontuário do paciente e verificar o tratamento que está sendo feito. Tá? O tratamento é um tratamento com medicamento? O tratamento é um tratamento cirúrgico? O processo é um processo infeccioso? É um processo inflamatório? Está sendo oferecido para ele um antibiótico? Está sendo oferecido um anti-inflamatório? Eu dei esses exemplos de forma mais superficial para você entender. Então, você colocou o paciente, vamos checar o tratamento? Qual é o tratamento que está sendo feito para ele? Seja qual for, você vai verificar. Opa, esse tratamento é biocompatível com esse paciente. Beleza. Tá? Vamos adiante agora. O indivíduo está com processo inflamatório, está com processo infeccioso. Vamos lá, processo infeccioso. Tem que dar a ele um antibiótico. Então, qual é o antibiótico que foi prescrito no prontuário? Foi tal antibiótico. Não vou ficar dizendo o nome de antibiótico. Testa o antibiótico. Você coloca o indivíduo de um lado e coloca o nomezinho do antibiótico do outro, ou mesmo uma fórmula química da molécula desse antibiótico. E testa. Tá? Verificou. Está compatível? Está compatível. Segue por aí. Não está compatível. Quem sabe a gente pode testar outros, como você tem conhecimento clínico, você sabe o que é um antibiótico, quais são os espectros de ação de uma medicação como essa. Então você pode agora testar outros antibióticos e dar esta informação para a família. Olha, conversa com o médico. Eu como médico e radiestesista, que tenho conhecimento clínico no negócio, observei que esse medicamento não é o adequado para ele, é incompatível com ele. E aí você sugere um segundo e pede para conversar com o corpo clínico do hospital, do pessoal que está dando o atendimento a ele, né? E aí, pronto, e aí a coisa vai evoluindo. Tá, mas você não tem conhecimento sobre clínica médica? Não?
Você não conhece o espectro de antibiótico, não? Você não tem noção do que é um princípio ativo de um anti-inflamatório, de um antitérmico, de um analgésico, de um, de um antibiótico? Você não conhece isso? Então não te mete. Não te mete. Não faça nada. Não faça esse tipo de análise. Tá? Por que não? Porque só vai conseguir fazer esse tipo de análise se você tiver isso registrado no seu banco de dados. Esse tipo de pergunta que você pode estar fazendo, eventualmente, é um ambiente de adivinhação. É um ambiente de bola de cristal. E você pode ter um bom resultado? Pode ser que sim, pode ser que não. Você vai cair na curva de Gauss. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, quando é que você é assertivo? Quando é que você está focado no trabalho? Quando você está fazendo radiestesia, aplicando as técnicas radiestésicas de um assunto do qual você é expert. Você tem conhecimento, você é médico, por exemplo, tem noção sobre clínica médica. Eu sou formado em medicina tradicional chinesa e eu tenho, a minha área de atuação é o paciente oncológico. Então eu tenho que conhecer muito sobre imunidade. Eu tenho que conhecer muito sobre processo tumoral. Eu tenho que saber bastante sobre os medicamentos que estão sendo utilizados dentro do âmbito da clínica médica, lá no hospital, lá no consultório, as recomendações. Eu preciso saber disso, dedicadamente, aprofundadamente, para não cometer nenhum tipo de equívoco. Ou não fazer nenhum tipo de leitura que eventualmente possa produzir qualquer prejuízo para o paciente. Ficou claro isso? Tá bem aspectado esse assunto? Então não queira. Ah, mas eu fiz um curso lá com a fulana de tal, ela é tão bonitinha, ela tem os olhinhos claros, azuis, cabelo encaracoladinho, fala tão bonito, tão legal, e ela disse que eu podia fazer tal coisa. Não faça isso. Não. Ou você tem conhecimento daquilo que você está fazendo. Ah, mas ela falou que eu podia medir aqui, fazer pergunta para o gráfico, e aí o pêndulo vira para um lado, vira para o outro, e o pêndulo responde. Cara, o pêndulo não tem boca. Não adianta perguntar para o pêndulo, ele não tem orelha, não tem ouvido. Desculpa, não tem ouvido. A reação neurofisiológica de um pêndulo, a reação neurofisiológica de um dual hold, de um aura, é diretamente proporcional à condição de conhecimento que você tem a respeito daquele tema. Não caia nessa esparrela. Seja proficiente, seja altamente competente para você fazer radiestesia da forma adequada, da forma correta. Se você não tem nenhuma expertise em nenhuma área, eu recomendo que vocês comecem a escolher uma área para você atuar. Ah, eu quero ser terapeuta. Como? Eu gosto de cuidar das pessoas. Então não vai ser terapeuta. Arruma um trabalho voluntário e tem uma porção de lugar para você ser voluntário aí. Tem um asilo, tem uma ação social de criança num determinado hospital, enfim. Tem alguma casa de acolhimento aí que você pode ajudar as pessoas do jeito que você quiser. Agora, você quer entrar no ambiente terapêutico, você tem que se especializar. Você tem que começar a trabalhar dentro de parâmetros mais rigorosos. Eu fiz um curso lá com a bonitinha e que ela usa os grafiquinhos e coloca os testemunhos no gráfico para ajudar a curar as pessoas. Não faz isso. Não faça isso. Isso é um temor. Isto é um temor. Isso é um engodo. Isso é uma enrolação. Isso é uma enganação. Eu estou triste, eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo, agora eu vou trazer você para um treinamento, você vai fazer e girar o pêndulo em cima do negócio. Não faz isso. Não faz isso. Isto é um temor, isso é desonestidade. Isso não tem nada a ver com radiestesia. Por favor. Eu estou contando, estou acrescentando agora. Isso não foi o que aconteceu com esse meu aluno, não. Ele estava motivado por uma situação bastante específica, está bem atento a isso,
Apenas ele fez uma leitura equivocada naquele momento e eu aproveitei e pedi a ele, falei, vou fazer um comentário sobre isso. Agora eu estou acrescentando mais coisas aqui, é justamente para chamar a atenção para o que está sendo propagado, mas em prosa e verso, todos os dias. Eu participo de vários grupos, eu dou clique em tudo aquilo, eu procuro manter o meu olhar para essas pessoas que têm essa infeliz pegada, e eu vejo o quanto de absurdo e o quanto temerário é esse tipo de procedimento. Eu recomendo a você que, se você quiser ser um radiestesista de alta performance, pertencer à elite dos radiestesistas, eu recomendo que você se dedique muito ao estudo, mas muito mesmo. Tornar-se um radiestesista, provavelmente em 6 meses, 1 ano, eu acho que é um período bom com uma dedicação diária. Tá? Radiestesia é que nem aprender um instrumento, que nem aprender uma língua nova. Se você se dedicar diariamente, você conhece, você consegue dar suporte ao seu aprendizado de forma plena, de forma tranquila. Tá? Agora, se você quer tirar da radiestesia os elementos de análise para nutrição, para nutrientes, você tem que estudar nutrição. Se você quer tirar os elementos de análise voltado para paciente oncológico, você tem que estudar sobre imunologia, você tem que estudar sobre processo inflamatório, você tem que estudar sobre nutrição, você tem que estudar sobre tipos específicos de intervenção, tem que conhecer isso com profundidade. Ah, até eu quero falar sobre radiestesia aplicada à homeopatia. Você tem que ser homeopata. Você tem que ser um homeopata, você tem que estudar a homeopatia. Homeopatia, por menos de 3 anos, você não fica. Você começa a mexer na estrutura da tua compreensão com 3 anos. Terapia floral, 2 anos no mínimo. Para você ter pelo menos 3 repertórios para você trabalhar tranquilo e tudo mais. Então, esse é o desenho que eu estou fazendo para você. Agora, você faz um curso de final de semana, pega uma prancha, pega uma coisa e sai dando tiro. Por favor, não faça isso. Não faça isso. Isso não é. Primeiro, que isso não é honesto. E segundo, por não ser honesto, você pode colocar as pessoas que estão sob seus cuidados em risco. E isto é crime. Então, trabalhe com afinco, trabalhe com responsabilidade. Saia dessa esparrela, dessa coisa esotérica, dessa coisa esquisita, desse rame-rame. E vai fazer um bom trabalho. A radiestesia tem um amplo espectro de atuação. Ela só não se presta a esse tipo de esquisitice esotérica, essas esquizoterice. Não se presta a isso. Tá? E tampouco é uma técnica divinatória, onde você faz pergunta e sai uma resposta, sabe Deus de onde, ou de um gráfico, ou de um pêndulo, ou de um, sei lá, de onde vem isso aí, do ET, ou coisa parecida. Tá bom? Então, eu acho que ficou mais claro um pouquinho sobre essa questão da biocompatibilidade, e eu espero que você tenha gostado desse tema. Se você gostou, por favor, deixe o seu like. Se você gostou desse tema e acha que alguém pode, de alguma maneira, se absorver desse conhecimento, eu te peço, por favor, divulgue isso aqui, tá? Para as pessoas que fazem parte da sua rede e que estudam radiestesia, geobiologia, radiônica ou práticas naturais com você. Então, divulgue isso também. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.